Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Enquanto você procura aí, eu agradeço a Deus esta rica oportunidade de voltar a esta casa, que tem uma grande contribuição na formação do meu ministério, da minha vida pessoal, como pai, como marido, como homem de Deus, como pastor, diácono, enfim. Louvar a Deus pela vida do meu pai. Os meninos não podem ficar com ciúme não, né? Ai, ai. Eu disse, pastor, eu vou aí lhe ouvir. Ele disse assim, Deus te use. Eu disse, não, eu vou lhe ouvir. Ele disse, Deus te use. E não fale mais nisso. Então eu entendi como Eliseu entendeu quando Elias jogou a capa e disse assim, você sabe o que acabou de acontecer. Então quem tem autoridade manda e quem é servo obedece. Quem tem juízo obedece, né? É bom estar com os irmãos, acompanhado do presbítero Emerson, da irmã Érica, que estão aí pastoreando lá em Luiz Eduardo Magalhães, uma das igrejas mais difíceis que a gente tem, é eles que pastoreiam, né? Porque para arar terra bruta tem que ser trator de esteira, não é? Então está aí. Atos capítulo 4, versículo de número 11 e 12, 2 versículos. Vocês estão acostumados com mocotó, hoje vocês vão comer uma salada, tá? Aí vocês ficam com fome, depois o pastor divino acrescenta, completa aí, tá bom? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Pode se assentar. Me dê um pouquinho da sua atenção. Estava lendo esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo de número 12, ele, na verdade, todo o contexto nos traz a aplicabilidade da vida de uma igreja na sociedade em que ela vivia, e o impacto que esta igreja causa na sociedade que ela está vivendo. E esse impacto desta igreja nesta sociedade traz resultados que, diante do momento em que nós vivemos, de igreja em relação ao mundo, parece ser um impacto negativo pelos resultados que esse impacto levanta. Na verdade, esta igreja que nós lemos em Atos, no capítulo de número 4, ela traz perturbação à sociedade em que ela vive. Eu diria que esta igreja é uma igreja que perturba. E aqui nasce uma pergunta: o que mexe na vida de uma igreja a ponto de torná-la perturbadora de uma sociedade? O que mexe na vida de uma igreja a ponto de torná-la perturbadora de uma sociedade? Nós lemos o capítulo 4 e ele está dentro de um contexto que começa no capítulo 2 e, consequentemente, o capítulo 3 é o que traz o acontecimento do capítulo de número 4. No capítulo de número 3,
nós conhecemos de trás para frente a história que está escrita lá. No versículo de número 6, o Pedro está conversando com um paralítico na porta do templo. E o paralítico vai pedir ao Pedro e ao João esmola. E eles dizem o seguinte: olha, eu não tenho prata, também não tenho ouro, mas o que isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro está utilizando da autoridade do nome de Jesus. No mesmo texto do capítulo 3, versículo de número 9, todo o povo viu aquele homem já andando dentro do templo e glorificando a Deus. Versículo de número 12, também do capítulo 3, Pedro já está falando mais uma vez, e desta feita, defendendo a autoridade que está no nome de Jesus e não no nome de Pedro. No versículo 16, Pedro diz o seguinte: este homem foi curado pela fé no nome de Jesus, e este mesmo nome é quem fortaleceu este homem que vocês estão vendo. É bem assim conhecido, sim, a fé que vem por meio do nome de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro está dizendo: olha, foi a fé no nome de Jesus que deu a este homem saúde perfeita. A primeira vez que o nome de Jesus é utilizado por um dos discípulos como fonte de autoridade para a operação de milagres, depois da ascensão de Jesus, é exatamente aqui, no capítulo de número 3, de Atos dos Apóstolos. E depois que o nome de Jesus é utilizado como fonte de autoridade para a operação de milagres, a partir da vida da igreja, aqui começa todo o burburinho, e aqui começa toda a inquietação naquela sociedade, porque o nome de Jesus levantando um paralítico causa grande tumulto no meio dos judeus. Isso, além de curar um paralítico, o nome de Jesus salva em Atos 2 quase 3.000 pessoas. Salva em Atos 3 quase 5.000 pessoas. Isto causa grande incomodação aos judeus, aos mestres religiosos daquela época. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 7, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, perguntam a Pedro: com que autoridade ou em nome de quem vocês fazem isso? No versículo de número 8, Pedro, eu acho isso fantástico que acontece aqui no versículo de número 8, porque isso traz uma elucidação no que Jesus já tinha pregado e ensinado a estes discípulos. Quando Pedro é questionado sobre a autoridade que ele carrega, ele está: quem sinalizou, quem assinou para que vocês utilizassem esta autoridade? A partir do versículo 8 do capítulo 4, começa Lucas escrevendo assim: então Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Então Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Logo, este enchimento do Espírito Santo não se dá quando alguém coloca a mão na cabeça deles. Este enchimento não se dá quando, no final de culto, quando alguém convida as pessoas para frente e ministra que o Espírito encha. Esse enchimento do Espírito Santo se dá no momento de tensão e de questionamento da fé e sobre a autorização com qual eles operam milagres. Então, quando o nome de Jesus é colocado em xeque, escreve Lucas em Atos 4:8. Então, Pedro e João
foram cheios do Espírito Santo. Oh, louvado seja Deus. Isto me faz lembrar de quando Jesus falava aos discípulos sobre este enchimento do Espírito. Em João 15, versículo 26, disse Jesus: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, se dará testemunho de mim, ou este dará testemunho de mim. Jesus está dizendo: quando o seu nome, o meu nome, for questionado entre os grandes, entre os príncipes, entre homens importantes, o meu Espírito dará testemunho de mim. O meu Espírito dará testemunho de mim. Logo, Jesus está dizendo que o crente cheio do Espírito Santo, ele tem, além de as línguas estranhas, dons espirituais, autorização para testemunhar fielmente e de maneira veemente, de maneira fervorosa, de quem é Jesus Cristo e a autoridade da sua pessoa. Em versículo de número 10, é Pedro respondendo com muita ousadia a pergunta de Anás e Caifás. Ele diz: saibam os senhores todos, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de todos vocês. Aqui, senhoras e senhores, o nome de Jesus passa a ser autoridade para a igreja. O nome de Jesus passa a ser autoridade para a igreja. Aqui também, o nome de Jesus passa a ser incômodo para os incrédulos. Então, o nome de Jesus, quando cura este paralítico, ele tem agora duas funções a partir da igreja: tornar-se um incômodo e também autoridade. O nome de Jesus é autoridade da igreja e incômodo para os incrédulos. O nome de Jesus é autoridade para a igreja, incômodo para os incrédulos. Eu abro aqui um parêntese para falar de algo que viralizou nas redes sociais estas 2 semanas, culminando nesta semana, uma fala de uma pessoa famosa, de uma moça chamada Luana Piovani. Ela disse que os evangélicos são o que há de pior no ser humano. Esta fala está ganhando as mídias sociais de uma maneira assustadora. Esta pessoa atacando de maneira veemente a nação, os evangélicos no Brasil. Houve um vídeo no ano passado, um recorte de um podcast, onde a Bruna Marquezine, atriz da Rede Globo, ela dizia que, aconselhando a igreja, para que quando um famoso for numa das nossas igrejas, para que os irmãos não oferecessem Jesus para eles, porque afinal de contas, eles saberiam que decisão tomar. Ora, este é o papel da igreja, quando vê alguém que não tem Jesus, é apresentar a autoridade do nome de Jesus para ele. Veja aqui, a Luana Piovani está incomodada com o povo que foi conhecido até certo tempo pelo povo da Bíblia, pastor Cícero, foi conhecido pelo povo do livro da capa preta. Este povo que há certo tempo no Brasil não tinha nem terra para ser enterrado. Não tinha nem terra para ser enterrado, porque não era digno de ter um pedaço no cemitério para ser enterrado. Este povo que um certo tempo no Brasil não teve direito a voto, e este povo que hoje é cerca de 50 milhões
de pessoas no Brasil, estamos fazendo força na política, estamos fazendo força no jurídico, estamos fazendo força na medicina, em muitas escalas da sociedade. E essas pessoas que estão ocupando lugares importantes na sociedade, agora estão sendo percebidos. Sabe por quê? Porque estas pessoas defendem não apenas o nome de uma pessoa, mas defendem também os princípios que carregam esse nome. É por isso que estas pessoas incomodam. Se você der uma olhada para a sua direita, para a sua esquerda, para frente, para a retaguarda, você vai ver uma pessoa que carrega a autoridade e a autorização do nome de Jesus. Logo, quem carrega o nome de Jesus perturba as pessoas. Você pode repetir comigo esta frase? Diga: quem carrega a autoridade do nome de Jesus perturba. E eu vou lhe dizer por que perturba. Quem carrega a autoridade do nome de Jesus perturba as pessoas, não é porque você é indelicado, não é porque você é uma pessoa ruim, mas é porque o próprio nome de Jesus também perturba as pessoas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 6, a parte B do versículo. Os irmãos, as pessoas que estavam recebendo a mensagem do Evangelho, eles diziam assim: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram até aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo de número 5, a respeito da pregação do apóstolo Paulo. As pessoas diziam: concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumulto entre os judeus por todo o mundo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Esta é a ação de uma igreja ativa, que prioriza, que defende, que segue os princípios do nome de Jesus. Esta é função de uma igreja que segue ativa. Eu disse aos irmãos que a igreja também perturba, os crentes também perturbam. Muito obrigado. Pega em cima no meio. Aqui. Pronto. Aqui embaixo não. Então tá bom. É Jesus que está aí, né? Não é só a igreja que perturba. Cada crente individual também perturba. Se você carrega a autoridade do nome de Jesus, você vai perturbar alguém. Você vai perturbar, a sua presença vai incomodar alguém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Estevão está perturbando os religiosos, pregando uma mensagem: Jesus no Antigo Testamento, Jesus nos 5 livros de Moisés, Jesus nos profetas, Jesus nos salmos, Jesus no Provérbios, até naquele dia. E a Bíblia diz que a mensagem de Estevão incomodou tanto, mas incomodou tanto que os religiosos rangiam os dentes por não suportar a mensagem de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Paulo e Silas perturbaram uma jovem. Na verdade, ele não perturbou a jovem, eles perturbaram os senhores que assenhoravam um demônio que possuía aquela jovem com espírito de adivinhação. Então Paulo e Silas perturbaram Filipos, a primeira cidade da Macedônia, expulsando aquela jovem. Quando aquela jovem foi profetizar para eles com espírito de adivinhação, o apóstolo Paulo colocou a mão na cabeça dela e disse: sai, demônio, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Isto rendeu tal perturbação que eles foram presos. Vocês conhecem as
traz a história. Eu acabei de citar para vocês a fala dos romanos sobre Paulo, e em Atos 28, os judeus chamaram Paulo de perturbador, mais uma vez dizendo: eles têm transtornado todo mundo e chegaram até aqui. Fica claro a todos nós que a igreja dos apóstolos era uma igreja ativa e não se misturava, não negociavam a sua mensagem. Esta é o modelo da igreja que rompia contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevaleciam. Os que hoje perturbam, um dia foram perturbados, como estas pessoas que estavam perturbando os ímpios no Novo Testamento. João, no capítulo de número 17, versículo de número 14, disse Jesus: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está falando sobre os discípulos que seriam odiados pelo mundo, porque falar de Jesus para o mundo é perturbar a vida de alguém que não quer deixar uma vida de pecado para trás. Falar do nome de Jesus é perturbar seitas que atraem multidões de pessoas com uma mensagem falsa, dizendo que tudo será flores quando você chegar numa comunidade de fé. Isto é mentira, isto é falácia, e eu devo lhes dizer que você carregará uma mensagem que perturba quando você for perturbado pelo nome de Jesus. Se você vê um crente sem sal, se você vê um crente neutro, se você vê alguém que não carrega uma transformação, pode ter certeza, Jesus nunca perturbou ele. No dia que se encontrar com Jesus, será perturbado. Só perturba quem é perturbado. Só salva quem um dia foi salvo. Só tem desejo de pregar o evangelho quem um dia foi alcançado por ele. E quem foi alcançado pelo evangelho foi perturbado por Jesus. Quem foi alcançado pelo evangelho foi perturbado por Jesus. Eu falei de Atos capítulo 7, não falei? Em Atos 7, Estevão pregou e perturbou os religiosos. Tinha um religioso em especial lá. Você se lembra quem era? Saulo. A mensagem de Estevão levou Estevão à morte, mas a consciência de Saulo nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Eu vou de novo. A pregação de Estevão sobre Jesus, pastor divino, matou ele, custou-lhe a vida. Mas a partir daquele dia, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Porque só perturba quem um dia foi perturbado. Atos 17, Atos 24, Atos 28, Paulo é chamado de perturbador. Por quê, pastor? Um dia Paulo foi perturbado pela mensagem do nome de Jesus. Quer ver? Atos capítulo 9, Jesus cerca Paulo no caminho de Damasco. A primeira conversa de Jesus com Saulo é: duro é para ti resistir aos meus aguilhões. Oh, glória. Oh, aleluia. Duro para ti é resistir, recalcitrar contra os meus aguilhões. Quais aguilhões? Porque quando a gente lê de Atos 7 a 9, parece que a vida de Paulo está tranquila. Ele nem aparece no texto. Parece que a vida dele está tranquila, está em paz. Mas Paulo sofre de uma ausência de paz que é só Jesus que conhece. Paulo sofre de uma ausência de paz que é só Jesus que conhece. Por quê? Porque quem está roubando a paz dele é o próprio Jesus.
Dura coisa é para ti lutar contra os meus aguilhões. Que aguilhões é aquele? Senão a mensagem de Estevão no capítulo 7. Que fé é aquela? O que aquele homem tinha? O que levou ele a não negar esse Jesus que eles pregam? Que mensagem forte é essa? O que mudou aquele homem? Que brilho era aquele que ele tinha enquanto morria? Por que ele perdoou os homens que lhes apedrejaram? O que aquele homem carrega? Por que eu me arrepiava enquanto ele falava? Porque alguns choravam enquanto ele falava? Porque alguns rangiam os dentes, inclusive eu, enquanto ele falava? Aí Jesus cerca Paulo no meio do caminho e diz: Paulo, era eu, Paulo, era eu. Porque é só Jesus para confrontar o homem de tal maneira que o homem mais rude do mundo se torna o homem mais sensível. O homem de coração mais duro se torna um homem de coração quebrantado. A testa mais franzida de ódio dos crentes se transforma em piedade, se transforma em amor. Sabe por quê? Porque é o nome de Jesus quem confronta o homem a ponto de lhe transformar por completo. Ninguém perturba se não foi perturbado. Eu vou fazer uma pergunta que é boba, essa pergunta na Assembleia de Deus, mas eu quero interagir com você. Responde, por favor. Jesus é Deus? Não, ninguém está aqui. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Jó, em capítulo 9, versículo 4, diz assim: ora, Deus é verdadeiramente sábio e poderoso em força. Eu gosto da parte B do versículo. Porque na parte B do versículo Deus diz assim: quem resistiu a Deus e ficou em paz? Quem lutou com Deus e ficou em paz? Só perturba quem um dia foi perturbado por esse nome. Só vai atrás das almas quem um dia foi perturbado por esse nome. Só aceita a disciplina quem um dia foi perturbado por esse nome. E eu vou te dizer uma coisa: se envolver com o nome de Jesus, nunca mais tu vai ficar em paz. Nunca mais. O crente salvo, batizado nas águas, que decide ficar em casa num culto de ensino, que sabe onde vai ser ministrada a palavra de Deus, e ele sente-se confortável em sentar num sofá retrátil, esticar para frente, colocar um streaming na Netflix e maratonar série enquanto está acontecendo um culto. Ele nunca foi perturbado pelo nome de Jesus. Enquanto a igreja ora de madrugada e os crentes dormem tranquilamente, embrulhado no seu cobertor, sob o seu ar-condicionado, enquanto os outros trabalham, ele dorme. Ele nunca foi perturbado pelo nome de Jesus. Nunca foi perturbado pelo nome de Jesus. O crente que não aceita ser transformado completamente, não consegue largar as coisas da vida pregressa para trás, para se embriagar na presença de Deus, para mergulhar na presença de Deus. Ele nunca foi perturbado pelo nome de Jesus. O crente que desviou porque começou a sofrer, porque começou a passar angústia, porque começou a passar algum tipo de privação, ele nunca foi perturbado pelo nome de Jesus. Porque quem foi perturbado por Jesus não desiste. Mateus 27:19.
Estava acontecendo o tribunal de Cristo, e a esposa de Pilatos vai até ele e diz assim: olha, não faça nada contra este inocente. Hoje eu, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Jesus nunca pregou para a esposa de Pilatos. Jesus nunca deu uma palavra na Fortaleza Antônia. Jesus nunca falou a Pilatos, a não ser na hora do julgamento, onde ele perguntou para Jesus: o que é essa verdade? Ele disse assim: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus está dizendo: a verdade sou eu. Imagine, pastor Cícero, ela ouvindo. Eu sei que isso não aconteceu, mas imagine que ela ouviu. Nunca mais essa mulher ficou em paz. Nunca mais essa mulher ficou em paz, a ponto dela procurar Pilatos para uma audiência e dizer: não mexe com ele, eu estou sofrendo desde ontem à noite por causa desse homem, ele está perturbando a minha vida. Qual era a perturbação dela, pastor? Inocente, inocente, ele é 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 inocente. Diga a Pilatos que ele é inocente. Essa era a perturbação da alma dela. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. O nome de Jesus muda a nossa cabeça, porque a gente não dá conta. Eu mesmo dou conta. Eu não dou conta. Um dia eu estava trabalhando. E aí eu estava assim, meio adolescente, meio mais ou menos com Jesus. E aí o Lázaro tinha acabado de gravar um CD ao vivo, né? E aí passou um carro anunciando uma cruzada na rua. Aí tocou uma música assim, olha: o inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. Aí tem um pedaço da música que ele fala assim: foi quando veio um crente e me falou de Deus, de alguém que mudaria. Oh, aleluia. Naquela hora Jesus perturbou minha vida. Nunca mais fiquei em paz. Nunca mais fiquei em paz. E hoje eu estou aqui perturbando a sua vida com o nome de Jesus. Porque se uma vez perturbado, você nunca mais será a mesma pessoa. Atos 2, o Pedro prega sobre Jesus. 14 nações que estão ouvindo Pedro pregar, no versículo 37 diz assim: olha, caros irmãos, e agora? O que nós vamos fazer? E Lucas diz que os que ouviram ficaram agoniados em seu coração, depois que ouviram falar de Jesus. Todo perturbador já foi um dia perturbado por Jesus. Todo perturbador já foi um dia perturbado pelo nome de Jesus. De igual modo, quem não perturba nunca foi perturbado pelo nome de Jesus. Fale de Jesus no ônibus, fale de Jesus no trabalho, fale de Jesus na escola, fale de Jesus por onde você passar, fale de Jesus com a sua vida. O nome de Jesus é o nome de autoridade. Diga comigo: o nome de Jesus é um nome de autoridade. Aleluia.
Mateus 28:18, disse Jesus: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. No nome de Jesus reside toda a autoridade que a igreja carrega. Isaías profetizou sobre a autoridade desse nome em Isaías 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este nome, este título, Maravilhoso Conselheiro, ele aparece pelo menos 15 vezes dentro de toda a Bíblia Sagrada, citado de maneira comum. Aparece mais 54 vezes, tendo nele atrelada a existência de Deus. Ou seja, nessas 54 vezes que o nome maravilhoso aparece, ele não aparece aquém do nome de Deus, ele só aparece linkado ao nome de Deus. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, este nome aparece declarando a onipotência de Deus. E aí diz assim o Senhor a Abraão: acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ele está dizendo a Abraão: eu posso fazer todas as coisas. Esse nome é maravilhoso. No Salmo de número 118, eu vou pregar. No Salmo de número 118, versículo 23, ele declara os atos feitos grandiosos de Deus que confundem a expectativa humana. E o salmista diz: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Eu não podia compreender, é maravilhoso demais. O salmista do Salmo 139, sobre os feitos antecipados de Deus, ele diz: Deus me viu ainda informe. E depois dele falar de toda a criação, que Deus teceu os ossos no útero, que Deus criou o ser humano de dentro para fora, ele diz: esta ciência é maravilhosíssima para mim, eu não consigo entender. No Salmo de número 107, versículo 8, Deus aparece como maravilhoso no âmbito providencial. Que eles deem graças ao Senhor por suas bondades e por suas maravilhas. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, o seu nome é maravilhoso. Quando você diz que Jesus é maravilhoso, você está declarando providência na sua vida. Quando você diz que Jesus é maravilhoso, você trabalha a oração no campo das impossibilidades, e na impossibilidade ele diz: acaso existe coisa difícil para Deus fazer? Quando você declara que ele é maravilhoso, você diz: eu não estou entendendo nada agora, mas tu és maravilhoso. Oh, aleluia! Juízes capítulo 13, versículo de número 18. O Senhor se utiliza deste nome também para referir-se ao seu contato com o ser humano. Manoá pergunta ao anjo do Senhor: qual é teu nome? Ele disse assim: por que perguntas o meu nome? Visto que és maravilhoso. É Jesus dizendo: eu não posso te dizer meu nome agora. Eu não posso te revelar meu nome agora. Se eu revelar, tu morre. Oh, levante uma das mãos ao céu assim comigo. Só diga que ele é maravilhoso. Só diga que ele é maravilhoso. Só diga que ele é maravilhoso.
só diga que Ele é maravilhoso. Quando Jesus não revela o seu nome a Manoá e diz que Ele é maravilhoso, Ele está dizendo: Manoá, o meu nome é mais do que os teus ouvidos humanos podem suportar agora. O meu nome é maior do que tua estrutura física pode suportar agora. Mas haverá um dia, Manoá, haverá um dia que a Assembleia de Deus do Veiga Jardim vai dizer: Jesus, em teu nome há cura, em teu nome há poder, em teu nome há restauração, e nesse nome eles terão resultado das suas orações. Oh, lebarabachorebas, elabarasuirarabahaseiai, elabagarasoribiai. Ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. Oh, aleluia. Aos discípulos Ele dá uma ordem: quando vocês ganharem almas, serem discípulos, batizem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tudo que a igreja faz, só faz pelo nome de Jesus. O nome de Jesus não pode estar à parte das nossas mensagens. O nome de Jesus não pode estar à parte dos nossos congressos. O nome de Jesus não pode estar à parte da nossa vida cristã. O nome de Jesus não pode estar à parte da nossa convivência entre irmãos. Nenhuma prosperidade é prosperidade real se o nome de Jesus não estiver envolvido. É o nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor Divino, eu já ouvi línguas estranhas aqui no meio do povo. Eu estou falando do nome de Jesus. Eu estou falando do nome de Jesus. É isso mesmo. É o nome de Jesus que te renova em línguas estranhas, minha irmã. É isso mesmo. É o nome de Jesus que te dá essas lágrimas de emoção que você está sentindo agora. Sensibilidade espiritual. Isto só reside no nome de Jesus. Ele pode não te dar como resultado da tua oração hoje, mas se você valorizar a presença do nome dele no meio da igreja, ainda que não tenha as orações respondidas, o nome dele te alegra, o nome dele te alegra, o nome dele te alegra. Eu vou deixar você adorar por pelo menos um minuto o nome de Jesus. Por pelo menos um minuto adore o nome de Jesus. Sei darabacalarabachadarabarras. Iriabarasoreba. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia. 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 O nome de Jesus é rejeitado pelos ímpios. O nome de Jesus é desprezado por algumas igrejas. Louvado seja Deus,
que eu estou desde 8 horas falando no nome de Jesus e você está dando glória a Deus. Eu já ouvi línguas estranhas. Eu estou vendo gente chorando. Glória a Deus, que esta igreja não despreza o nome de Jesus. Mas eu te garanto que tem igrejas que a gente fala 2 horas sobre o nome de Jesus, ninguém diz glórias a Deus. Mas se eu disser uma vez sozinha que a porta vai abrir, muitas mãos vão se levantar, muitas glórias vão ser atribuídas a Deus. É porque muitas igrejas deixaram de valorizar e começaram a desprezar o nome de Jesus. O nome de Jesus é ignorado por aqueles que decidem pecar de maneira deliberada e não se arrependem do pecado, do crime que cometeu contra o Cristo da cruz, contra o Cristo do Calvário. Então muitas pessoas estão rejeitando o nome de Jesus. Porém, irmãos e irmãs, há um grande paradoxo existente dentro desta realidade. Em Lucas capítulo de número 10, eu disse que há muitas igrejas que desprezam e há muitos seres humanos que rejeitam. Em Lucas 10:17 diz a Bíblia: então 70 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, meu Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando pelo teu nome. A palavra submissão aqui é reverência. Reverência com temor. Os demônios se submetem, reverenciam, temendo e tremendo ao teu nome. Isso é os demônios que estão reverenciando o nome de Jesus. Os falsos mestres, em Atos 19:13, reconhecem a autoridade do nome de Jesus. Em Romanos 10:9, a igreja precisa reconhecer a autoridade do nome de Jesus, porque Paulo, em Filipenses 2:9, escreve à igreja de Filipos dizendo: por isso Deus o exaltou soberanamente a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra. Esta autoridade não está no nome de nenhum figurão político, não está no nome de nenhum empresário. Esta autoridade não está no nome de nenhuma pessoa que é importante para você. Engana-se quem pensa que a autoridade da igreja está na presença de alguns figurões que fazem parte dela: desembargadores, vereadores, prefeitos, deputados, advogados, empresários. Engana-se quem pensa que a autoridade de Jesus está na pessoa desses figurões. Engana-se quem pensa que a autoridade da igreja está na placa da igreja: Assembleia de Deus, Batista, Missão ou Madureira, que está na placa das igrejas tradicionais, luteranas, reformadas. Engana-se quem pensa que o crente tem autoridade porque fala alto como eu estou falando, porque canta bonito ou porque prega de maneira eloquente. Engana-se quem pensa que a autoridade da igreja está no poder aquisitivo dela. A autoridade da igreja está sobre o nome do qual todo joelho se dobra, na terra, no céu e embaixo da terra. A autoridade da igreja está no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu vim pregar para essa igreja essa noite que o nome de Jesus tem poder. Deixa eu ver quantos creem. É no nome de Jesus que reside toda a autoridade.
Eu ouvi o pastor Divino pedindo para orar por cura essa noite. Sabe quando a cura acontece? Quando o nome de Jesus é reverenciado. Quando o nome de Jesus é adorado. Quando o nome de Jesus é aclamado. Eita. 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 O senhor se lembra, pastor Divino, naquele... Não era muito longe não, é logo ali. Quando não tinha boleto bancário, cartão de crédito, e quando o cheques ainda não estava funcionando ativamente, meu pai dizia assim: Lucas, vai na venda do seu Francisco, pega lá 1 litro de óleo, 2 quilos de feijão, e traga também 1 litro de farinha. Digo, tá bom papai, eu vou. Quando eu ia sair, ele disse assim: diga que foi seu pai que mandou. E aí pai? E aí que ele vai autorizar, ele vai te mandar, porque você foi no meu. Então quando a gente fala o nome da pessoa que enviou, logo a pessoa que enviou está. Pastor Divino, faz 54 minutos que eu estou falando no nome da pessoa que me trouxe aqui. Levante a mão para o céu, por favor. No nome da pessoa bendita de Jesus, eu ministro sobre esta casa renovação espiritual. No nome da pessoa bendita de Jesus, você será renovado em línguas estranhas. No nome da pessoa, se você vai recebendo, vai dizendo glória. No nome da pessoa bendita de Jesus, o que tu perdeu em 25, volta para tuas mãos em 26, ainda melhor do que era. No nome da pessoa bendita de Jesus, você vai voltar a operar no ministério. No nome da pessoa bendita de Jesus, os membros desta igreja que se afastaram retornarão arrependidos. No nome da pessoa bendita de Jesus, haverão curas. No nome da pessoa bendita de Jesus, haverá batismo com o Espírito Santo. No nome da pessoa bendita de Jesus, dons espirituais retornarão como torrente de águas a esta casa. Deixa eu ver quem crê nesta palavra que acabou de receber. Adore o nome de Jesus. Só quem crê adora, quem não crê não precisa. Mas se você crê na autoridade do nome de Jesus, adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Eu estou numa Assembleia de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo. Eu sei que é um culto de ensino, mas o Espírito não te proíbe em falar nas línguas que Deus te deu, porque quem fala em línguas fala a Deus e não a homens, porque o seu entendimento fica sem fruto, mas o Espírito, ora bem, fala em línguas, batizado com o Espírito Santo. No nome de Jesus, seja renovado agora, 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 agora. Jesus, a única fonte de autoridade da igreja. Eita. Oh, aleluia. 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 Nesse livro, o nome dele é revelado para a igreja. O nome dele é revelado para nós. Neste livro, o nome dele confere autoridade a todos nós, a esta igreja. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos,
Coloca a mão assim no seu coração, sentado como você está. Feche seus olhos. Diga comigo: Jesus, eu me submeto ao teu nome e à autoridade que ele carrega. Diga: Jesus, no teu nome, visita as minhas causas e resolve todas elas. Amém. Adore o nome de Jesus.